Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química e o assunto de hoje são as propriedades periódicas da tabela. Então essas propriedades periódicas elas acontecem com a variação do número atômico dos elementos, eles assumem certas propriedades que a gente vai ver agora. São propriedades periódicas, nós temos o raio atômico, o raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade, temperatura de fusão e ebulição e densidade. Nós vamos ver com detalhes cada um deles agora. O raio atômico, nós temos aqui uma representação, né, onde nós temos as famílias, família A, que são os elementos representativos, né, mas ela serve de base para toda a tabela. Nós podemos ver que o raio dos elementos está aumentando de cima para baixo, onde aumenta o número de níveis, está aumentando da direita para a esquerda. Como o desenho está mostrando bem claro que os raios estão aumentando, né, no decorrer do período da direita para a esquerda para as famílias ou grupos de cima para baixo. Em uma família, nós temos aqui a família 1A, né, o raio atômico representa o tamanho do átomo. Então, nessa família, o lítio, a distribuição dele mostra que ele tem 2 níveis de energia. Então, ele tem um raio ali com 2 níveis de energia. O sódio já está no terceiro nível, no terceiro período da tabela. Então, ele tem 3 níveis de distribuição, o raio dele é maior. Assim como o potássio, rubídio e o césio. Então, isso mostra que o raio aumenta, né, de cima para baixo, onde aumenta o número de níveis ou períodos do elemento. O raio atômico, que é o tamanho do átomo, resumindo, como é que ele fica? Aumentando o número atômico na família, aumenta o número de raios justamente por aumentar o número de períodos, né? Então, o raio do potássio é maior que o raio do sódio, que é maior que o raio do lítio, porque o potássio está no 4º período, o sódio está no 3º e o lítio está no 2º período. Então, aumenta o raio através do número de períodos. Agora, se o elemento estiver no mesmo período, diminuindo o número atômico, aumenta o raio. Por quê? O que acontece? Os elétrons, né, como o número de prótons aumenta, a atração dos elétrons com o núcleo também aumenta, diminuindo o raio. Por isso, o raio do lítio é maior que o do berílio, que é maior que o do boro, que é maior que o do carbono, do nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, justamente por esse número de prótons, o fato de ele atrair os elétrons. No raio iônico, o que é um raio iônico? O raio iônico é quando nós temos o ganho ou a perda de um elétron de um elemento. Então, nós temos aqui o flúor. O flúor, ele no estado fundamental, onde ele está no estado neutro, a distribuição eletrônica dele aqui. Então, quando ele ganha um elétron, o que acontece? Os elétrons ficam em excesso nesse nível, aumentando a repulsão de um elétron com o outro, fazendo com que o raio aumente também. Então, é mais fácil a gente dizer o quê? Que o raio do ânion é sempre maior que o raio do átomo neutro. Isso sempre acontece pela repulsão dos elétrons no último nível. Enquanto que o raio de um cátion, o que acontece? Quando eu perco um elétron, na verdade, eu vou perder um nível também. Então, o lítio, por exemplo, que era um S2,2S1, ele perde esse um elétron aqui e fica só com um S2. Então, ele perdeu o 2º período, ficando com esse tamanho aqui. Então, o raio de um cátion é sempre menor que o raio do seu átomo neutro. A energia de ionização é outra propriedade periódica, onde a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, onde é mais fácil tirar elétron? Como nós vimos na tabela periódica, os metais ficam aqui nessa parte esquerda da tabela. Eles têm mais facilidade em perder elétrons, eles são eletropositivos. Então, eles têm facilidade em perder elétrons. Então, onde fica mais difícil tirar elétron? Na direita da tabela, onde esses elementos aqui, que são os metais,
eles têm tendência de atrair elétrons. Como é mais difícil retirar elétrons dos elementos da direita, a energia de ionização cresce para a direita. Os elementos que têm as maiores energias de ionização são os gases nobres, porque eles já estão estáveis com o número de elétrons na camada de valência. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O sódio ele perde um elétron, né? Esse daqui é a primeira energia de ionização, e o cálcio pode perder até 2 elétrons. O sódio perde 1, porque ele é da família 1A, e o cálcio perde 2, porque ele é da família 2A. Então, a energia de ionização cresce para cima, porque quanto mais para cima está o elemento, menor a quantidade de níveis, mais próximo do núcleo ele está e mais difícil é a retirada desse elétron do átomo. Então, a energia de ionização cresce sempre para cima e para a direita. A afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, é outra propriedade onde é a energia que é liberada quando um elemento recebe um elétron. Como eu falei anteriormente, os elementos que querem receber elétrons estão à direita da tabela, são os ametais. Então, toda vez que esses elementos que estão mais à direita recebem elétron, eles liberam uma energia. Então, quanto mais à direita, maior vai ser essa energia. Então, os elementos que estão à esquerda, a eletroafinidade ou a afinidade eletrônica é baixa, porque eles não têm a tendência de atrair esses elétrons. A eletronegatividade é uma propriedade que é a tendência de um átomo em atrair elétrons para si. Como eu já tenho falado agora, os elementos que estão à direita na tabela e para cima são os elementos que têm maior tendência em atrair elétrons. Enquanto a eletropositividade, que é o caráter metálico, é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. Então, os metais eles têm tendência em perder elétrons, e os metais estão à esquerda. Por isso que a eletropositividade cresce para a esquerda e para baixo, enquanto a eletronegatividade cresce para cima e para a direita. Nós temos aí representando o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela e o frâncio é o elemento mais eletropositivo da tabela. A propriedade de temperatura de fusão e ebulição, na tabela, nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, cresce para cima, enquanto no restante da tabela cresce para o centro da tabela. O elemento com maior temperatura de fusão e ebulição é o tungstênio, aquele que era utilizado nas lâmpadas antigas incandescentes. O tungstênio é o elemento com a maior propriedade de temperatura de ebulição e fusão. E a densidade é a razão entre a massa e o volume do átomo. A densidade cresce para o centro da tabela e o ósmio é considerado o elemento com maior densidade na tabela. Nós temos um resumo aqui, onde nós temos a eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade em vermelho e a eletropositividade e raio atômico em verde. Nós podemos representar aqui a tabela onde eletropositividade e raio atômico crescem da direita para a esquerda, de cima para baixo, enquanto a eletronegatividade, o potencial de ionização e a eletroafinidade crescem da esquerda para a direita e de baixo para cima. É uma forma bem prática da gente estudar essas propriedades. E é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.